o que levou Marcos Eduardo, um jovem escritor, a escolher este tema, Heleno de Freitas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos do WS, todos os ouvintes, todos os espectadores. Na verdade, eu acho que um livro, para ficar bom, você tem que ter uma história emocionante, uma história um pouco de suspense, um pouco de mistério, e tem que ter uma história polêmica. O Renato Gaúcho foi um dos jogadores mais temperamentais dos anos 80 e 90 do futebol brasileiro, e o Heleno de Freitas também foi um dos sujeitos mais temperamentais do seu tempo, os anos 30 e 40 e iniciozinho dos 50. Então é muito de... Se você pensar num jogador exemplar, como o Zico, por exemplo, você vai ter uma biografia longilínea, uma biografia em que não acontece nada que suscite um pouco de mistério, um pouco de suspense. Já esses temperamentais que se explodem com companheiros, que são expulsos, que andam com as mulheres mais cobiçadas do país, eles sempre têm alguém que quer saber mais, um pouco mais sobre a vida. Por isso a minha vontade de, depois do Renato Gaúcho, continuar com esse personagem fascinante do futebol brasileiro e o ídolo aqui de São João Nepomuceno, Heleno de Freitas. Na oportunidade, começamos o nosso trabalho aqui, o primeiro programa. Nós também falamos de Heleno de Freitas, depois também apresentamos um especial do Heleno, que realmente foi o craque galã e o mito. E eu faço a segunda pergunta, Marcos, o seguinte: em qual momento você se sentiu mais emocionado depois de ouvir e ler muito a respeito do Heleno? Teve um momento que te marcou e falou assim, bom, eu tô no caminho certo? Eu acho que, dentre todos os momentos que eu vivi, todas as entrevistas, que foram mais de 100 que eu fiz para chegar ao mais próximo da realidade do que aconteceu com o Heleno, eu acho que talvez o momento mais emocionante, o que mais pega firme na gente, é o momento em que ele, vitimado pela sífilis, ele é internado num sanatório em Barbacena e é cuidado com todo o carinho do mundo por um psiquiatra, o Dr. José Tolendal, que foi amigo de infância dele, estudou com ele no grupo escolar Coronel José Braz. Talvez tenha sido assim, saber que o Heleno, que tinha 2 anos só de vida, os médicos deram para ele no máximo 2 anos de vida por causa do estágio avançado da sífilis, e ele acabou tendo 5 anos de vida. Talvez, se ele não fosse cuidado por um amigo, por uma pessoa que estava ao lado dele o tempo inteiro, quando eram crianças principalmente, o Heleno de Freitas talvez tivesse falecido bem antes. Eu acho que isso é um dos pontos mais emocionantes de ver o quanto ele era querido, apesar de todas as besteiras que ele fez, todas as polêmicas em que ele se meteu. Quer dizer, o quanto ele era idolatrado e querido pela região, e mais do que um ídolo, um amigo, um personagem, um cidadão de São João Nepomuceno que foi cuidado em Barbacena, mas com todo o carinho do mundo. E também, outra coisa, outro fato que a gente deve ressaltar aqui, essa trajetória foi relâmpago, né? Uma passagem muito rápida por aqui, infelizmente o Heleno adoeceu muito cedo também. E eu gostaria, nós já conversamos em outra oportunidade, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você também. Faltou alguma coisa nesse livro, Marcos? Aquela última página, isso aqui teria que fazer parte da história. Eu ia te fazer uma pergunta na primeira vez que você esteve aqui, se a sua chegada em São João seria essa última página, mas você também já tinha vindo outras vezes. Faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui agora, Marcos? Não, eu acredito assim, eu tive a felicidade muito grande de poder trabalhar no livro do Heleno com 3 ou quase 4 anos que eu fiz esse livro. Foram 3 anos e meio, quase 4 anos. E com esse tempo, sobrou tempo para fazer uma pesquisa apurada, pesquisar bastantes revistas, jornais, bastantes pessoas que eu pude entrevistar, alguns jogadores que conviveram com ele naquele tempo. Eu acredito que talvez se eu tivesse conseguido um patrocínio e pudesse viajar para a Colômbia, talvez eu pudesse melhorar um pouco mais a parte de Barranquilha, quando ele joga no Atlético Júnior, um time da região. Mesmo assim, eu consegui diversos depoimentos, entre os quais o do grande escritor mundialmente reconhecido Gabriel Garcia Marques, que ficou fascinado pela personalidade do Heleno e teceu algumas das crônicas mais bonitas da sua literatura, e que estão todas no livro, que eu convido todos a comprarem. O livro Nunca Houve um Homem como Heleno
uma obra lançada agora em abril pela Ediouro e a gente está relançando hoje. Eu acredito que talvez faltasse uma viagem à Colômbia, já que eu pude viajar a Buenos Aires, eu pude vir aqui a São João, eu pude ir a Barbacena, quer dizer, aonde o Heleno jogou eu estive, e na Colômbia, infelizmente, por falta de patrocínio, eu não pude ir para lá. Teve a oportunidade, e a oportunidade está aí, nunca houve um homem como Heleno. Adquira esse livro, um excelente livro, ele é apaixonante. Você vai lendo e não dá vontade de parar de ler, porque o Marcos, além das informações do Heleno, é um livro cultural. Ele traz informações do mundo inteiro, da época que o Heleno vivia. O Heleno nasceu virado para a lua. O Heleno é de uma família super tradicional aqui, dona de várias fábricas enfim. O Heleno não precisaria do futebol para viver e mesmo assim ele era louco por futebol. A família jogava futebol, o irmão Heraldo jogava futebol, se machucou, não quis seguir. O Rômulo também jogava, mas também não quis seguir. O Heraldo, o Oscar, que depois virou dentista, eles também jogavam no Mangueira. Enfim, faziam duelos homéricos contra o Botafogo, os times aqui da região. E o Heleno, realmente, ele estuda no São Bento, que é um dos colégios até hoje mais tradicionais do Rio de Janeiro, e mesmo assim ele sempre queria jogar bola, se destacava no meio do futebol. Não à toa, muitos indagam quem era o melhor do seu tempo, se era o Zizinho, se era o Heleno, foi o Leônidas. Então o Heleno de Freitas é um caso que transcende o futebol por ser um sujeito da alta sociedade, que frequentava os grandes cassinos, que frequentava o Copacabana Palace, que frequentava as boates da moda, como a boate do Hotel Vogue, que explodiu no incêndio, e que mesmo assim, graças ao futebol, ele conseguiu uma notoriedade nacional que dificilmente ele alcançaria, por exemplo, com direito. Ele era louco pelo grito da torcida, que inflamava quando gritava Heleno de Freitas, e ele se transformava. E, enfim, é um orgulho muito grande estar podendo vir aqui pela terceira vez em São João. Espero vir várias vezes, porque o povo é muito receptivo. E eu faço um agradecimento especial ao Marcelo, que junto aqui com a prefeitura, sempre fez de tudo, sempre me tratou muito bem, sempre tentou fazer com que eu viesse aqui e sempre conseguiu. A gente consegue as datas, consegue realizar esse sonho meu de vir aqui e do povo de poder ter acesso ao livro do Heleno, já que aqui ainda não chegaram as grandes livrarias que vendem. Acho que tem algumas em Juiz de Fora, mas aqui não. Enfim, falar sobre o Heleno é um orgulho enorme para mim, mas principalmente estar na terra do Heleno, saber que o Heleno está aqui dormindo a alguns passos aqui de onde eu estou, enfim, é uma emoção muito grande. Eu agradeço bastante ao Heleno por ser hoje um escritor reconhecido, tanto que eu estou lançando a biografia do Roberto Medina, muito por ter feito a biografia do Heleno, e eu acho que o Heleno de Freitas é uma história que realmente não podia ficar perdida no tempo. As novas gerações têm que ter acesso, e o bom do livro é exatamente isso. O escritor morre, nós humanos somos imortais, mas a obra fica. Hoje a gente lê Cervantes, hoje a gente lê Machado de Assis, escritores que não já existem mais, mas a obra dos escritores continua. Então, Heleno de Freitas, eu espero isso. Um dia eu vou morrer, eu não tenho dúvida disso, mas eu espero que o livro continue, tenha várias reedições, e assim todas as novas gerações, todos os filhos de vocês que ainda estão para nascer, possam saber quem foi esse sujeito espetacular, porque com certeza nunca houve um homem como Heleno. E o destino quis que contra o São Cristóvão, o time que ele estreou em 1940 em São Januário, fazendo 2 gols e saindo já idolatrado, decolando na sua carreira, é o jogo que ele encerra a sua carreira melancolicamente, saindo expulso de campo, e a última vez que ele se apresenta profissionalmente. A primeira e última vez no Maracanã, e também a primeira e única vez com a camisa do América. Então, eu queria dizer mais o seguinte ainda, num depoimento do filho do Heleno de Freitas, o Luiz Eduardo, na entrevista que o Marcos Eduardo deu ao Jô Soares no 11h30, o Luiz Eduardo diz o seguinte: eu conheci o meu pai através do Marcos Eduardo, então não precisa de se falar mais nada. Né? Se ele conheceu o pai dele através desse livro, né, Marcos Eduardo? Acho que o maior prêmio está aí, né, nesse depoimento do Luiz Eduardo, não é isso? Aquele dia, aquela quinta-feira, 20 de julho de 2006, eu nunca vou esquecer, né? Primeiro que eu cresci com meu falecido avô sempre me levando às segundas-feiras a dormir um pouco mais tarde para poder ver na Rede Globo o Viva o Gordo. E eu era apaixonado pelos quadros do Jô Soares, o Reizinho, aquilo tudo. Sempre foi um sonho muito grande meu, um sonho ir ao programa do Jô, conhecer o Jô Soares de perto. E a felicidade maior, não só de o filho do Heleno ter falado isso,
num programa de repercussão, não falo nem nacional, falo mundial, já que choveram e-mails de Chicago, do Japão, de gente que viu pela Globo Internacional a entrevista. O que mais me emociona é saber que, além do Jô ter pedido um bloco a mais à produção, porque seria um bloco e foram 2, quando acabou a entrevista o Jô falou que só não pediu o terceiro porque não pode, porque é do programa, tem que ser 2 por vez, enfim. Então, quer dizer, foi uma emoção muito grande e não é... Eu acredito que possa até ter algum mérito meu, mas o mérito é todo do Heleno, de ter uma história fascinante, de ter uma história fantástica. O Jô nem é tão fissurado assim por futebol, ele de vez em quando ele arranha um pouco, ele desliza tricolor, um pouco, né? Ele é tricolor, mas desliza um pouco no assunto do futebol, mas a história do Heleno é tão transcendental, ela é uma história social, é uma história muito forte. Ele era do clube dos Cafajestes, ele era amigo dos milionários, como o Máriozinho de Oliveira, como o Carlinhos Niemeyer, o aviador, e o produtor do Canal 100. Enfim, quer dizer, ter ido ao Jô, ter escutado isso do Luiz Eduardo, quer dizer, aquele dia 20 de julho, que quem viu vai se lembrar, para mim é um dia inesquecível.